Bom dia a todos, bem-vindos a esta segunda aula do mini curso de tópicos em geometria álgebrica e física matemática. A ideia de hoje é dar uma introdução à teoria das cordas, que é uma teoria muito importante da física teórica e matemática de hoje, e que tem uma relação muito forte com a geometria, em particular com a geometria álgebrica. E ao final desta aula vou tentar explicar um pouco como esta relação é uma relação muito interessante, porque a gente pode aplicar a geometria álgebrica à teoria das cordas, à física, mas no entanto, também a teoria das cordas, a parte física, ajuda muito para desenvolver a geometria álgebrica. É como uma interação em dois sentidos. Esta aula vai ser um pouco diferente da primeira aula, porque a primeira aula foi bastante técnica, e a aula de hoje vai ser mais como, sobretudo a primeira parte, vai ser mais como uma aula de alta divulgação. A ideia básica da teoria das cordas é substituir as partículas, em um sentido que vou explicar. De um ponto de vista básico, fundamental, a ideia é substituir as partículas, que são objetos zero-dimensionais, com objetos extensos. Em particular, de dimensão 1, que são as cordas, e também, na teoria completa, tem objetos de dimensão mais alta, 2, 3 e mais. Então, para generalizar da teoria clássica de partículas a teorias das cordas, vamos ver uns elementos muito básicos da teoria das partículas em física clássica. Se temos uma partícula que move da uma posição P1 a uma posição P2, a gente quer escrever uma equação do movimento da partícula. E de um ponto de vista técnico, isso se pode acontecer com o que se chama o princípio de minimação. E então, podemos considerar um espaço que é o espaço das curvas que conectam P1 com P2. E então, podemos pensar que a partícula, no instante de tempo T1, está na posição P1, e no instante de tempo T2 está na posição P2. E queremos saber qual é a trajetória da partícula e como a trajetória, como a partícula move, não, na trajetória. O que se chama a lei do movimento da partícula. A lei do movimento da partícula, então, se pode exprimir como uma função γt, que expressa as três coordenadas da partícula no espaço tridimensional, em função do tempo t. Este espaço P de todas as trajetórias, claramente é um espaço de dimensão infinita, e se pode dar a este espaço uma estrutura analítica, considerando trajetórias que sejam, não sei, contínuas, que tenham derivadas até
uma ordem, mas não vou entrar nestes detalhes aqui. Então, temos este espaço de dimensão infinita, que chamamos AP. O espaço de todas as trajetórias de P1 a P2. E se temos uma função, que seja função, nesse caso, não, de 6 argumentos, não, que vão ser as 3 coordenadas e as derivadas das 3 coordenadas, que são as componentes da velocidade da partícula. E então a gente vai supor que temos uma função que se chama a lagrangiana da teoria. Esta L aqui. E então, calculando L sobre un cammino, una trajectoria e sua derivada, e tomando o integral de T1 a T2, ao final a gente obtém um número real. E então, esse integral se pode ver como uma função de P, do espaço dos caminhos, a R, o que se chama um funcional de ação. E a ideia é que a trajetória da partícula vai ser a trajetória que faz o funcional mínimo ou pode ser extremal. Pode ser o mínimo, o máximo. Muitas vezes é um mínimo, mas de um ponto de vista geral pode ser, não sei se se diga assim em português, um extremal, não? Um extremal. É um fato fundamental da teoria de estas coisas, que se chama o cálculo variacional, e que uma trajetória gama é extremal somente se verifica estas equações. Estas equações que se chamam de equações de Euler-Lagrange. Para a partícula que tenha esta lagrangiana, não? Que está descrita por essa lagrangiana. Por exemplo, claro, agora para dizer, não, algo sobre o movimento da partícula, temos que escolher a função lagrangiana. E uma possibilidade é essa função, não, que está aqui, esta função, que é o quadrado do comprimento da trajetória. É o quadrado do comprimento da trajetória. E também a gente poderia pôr o comprimento mesmo, com uma raiz quadrada aqui. E, ao final, a teoria é equivalente e é mais simples assim. Então, agora fazemos esta escolha, não? A lagrangiana, esta função aqui. Não. Esta função aqui. Ok? E integramos a lagrangiana sobre, não? Temos um gama, que está expressado assim. E quando a gente escreve a equação do movimento, equações de Euler-Lagrange, isso é o resultado. Isso é o resultado. E o que acontece é que podemos, não, eliminar esta G métrica
Sim, o ponto é a derivada respeito do tempo. É a notação original de Newton, que é muito comum na mecânica clássica. E então vemos que as coordenadas têm a derivada segunda nula. Claro que a solução é esta, não? Derivada segunda nula de uma função do tempo t e que a função é linear. E então a trajetória é uma linha reta e a partícula move na linha reta de maneira uniforme, de jeito uniforme. Que uma situação muito simples. E então aprendimos que o princípio de ação ou de ação mínima de uma partícula com uma lagrangiana, que é o quadrado do comprimento da trajetória, gera o movimento que sabemos é o movimento de uma partícula livre, não? Um movimento uniforme, em linha reta uniformemente. Ok. Também podemos incluir forças. E isso simplesmente significa que a lagrangiana de antes adicionamos uma função em geral, se pode generalizar, mas podemos assumir que seja uma função somente das coordenadas. Então, uma função v de x que se chama o potencial, é o potencial das forças. E se lembramos a forma das equações de Euler-Lagrange, o potencial somente entra neste termo, porque não depende das velocidades. Então, só temos que tomar o gradiente, né? E então, a equação é esta. Aqui, na Lagrangiana, adicionamos o potencial e também agora tem uma constante não, em frente do que se chama de términos como pode ser em português, cinético da Lagrangiana. E, de um ponto de vista da física teórica, é como uma constante de acoplamento. Claro que o significado físico é o de massa inercial, não da partícula, porque agora as equações são assim. Estas equações, não? Né? Agora temos a derivada segunda, a aceleração, multiplicada por a massa, e também temos este vetor, e este vetor se identifica com a força que age sobre a partícula. Claro que esta simplesmente é a segunda lei de Newton da dinâmica das partículas ou dos sistemas de partículas, não? O que também se pode escrever F igual ma, não? A famosa segunda lei da dinâmica de Newton. E então, hemos visto como esta equação básica se pode obter de um princípio de mínima ação. E isso para nós é importante porque vai ser uma maneira para generalizar a teoria das cordas. E agora, a verdade é que o universo, o mundo não é clássico, é quântico. E, em particular, quando a gente quer estudar coisas que passam a nível atômico ou subatômico,
a gente tem que usar a mecânica quântica. Os sistemas muito pequenos, atômicos ou subatômicos, são quânticos. A mecânica clássica não pode descrever a dinâmica de um sistema microscópico neste sentido. E também, se as velocidades são muito altas, digamos, são da ordem da velocidade da luz, outra vez a mecânica clássica não trabalha bem e a gente tem que substituir a mecânica clássica com a teoria da relatividade de Einstein. E então a gente precisa de uma teoria que seja quântica e relativística, o que se chama quantum field theory. Quantum field theory. Porque field agora não está muito claro. QFT, o QFT. E o que passa é que os princípios da mecânica quântica e da relatividade implicam que não é possível, se temos um sistema de partículas que tem uma dinâmica, não é possível descrever a dinâmica com uma precisão completa em todos os instantes de tempo. E, ao final, o que a teoria pode dizer-nos é que é uma probabilidade que, partindo de um estado inicial especificado, não, como partículas que entram à zona de interação, a probabilidade que este, digamos, estado do sistema evolua em outro estado. A gente escolhe o estado inicial e o estado final e pode calcular a probabilidade, né, que o sistema evolua do estado inicial ao estado final. Isso é o que se pode fazer na teoria, na QFT. Porque as leis da mecânica quântica e da relatividade impedem que a gente possa dar uma descrição completa, infinitamente precisa da interação em todos os instantes de tempo. E, claro que agora a gente faz um salto enorme sobre a mecânica quântica, relatividade, a teoria quantística de campos, e a ideia que foi desenvolvida por o físico Feynman, e a gente está falando dos anos 40, 1940, 40, 50, é que para calcular esta probabilidade, a gente tem que fazer uma média pesada sobre todas as interações intermédias possíveis. A gente tem que pensar a todas possíveis estados intermédios, não? Aqui. Todo o que pode acontecer aqui, e a cada possibilidade tem uma probabilidade, e a probabilidade total, não, da evolução do estado inicial ao estado final é uma média pesada sobre estas probabilidades. E claro que calcular esta média pesada é uma tarefa muito complicada, e, em particular, a gente tem que saber quais são todos os possíveis
todas as possíveis interações intermédias. E para fazer isso, Feynman e Dyson pensaram como um esquema, uma técnica com diagramas. E estes diagramas se chamam de diagramas de Feynman-Dyson, ou simplesmente de Feynman. E é uma maneira gráfica para pensar qual podem ser todas as possíveis interações intermédias. E, por exemplo, supongamos que temos como aqui, temos que especificar um estado inicial e um estado final. Agora a gente supõe que seja o estado inicial, um eletrão é um fotão com uma energia, e o estado final também. E então a gente tem que pensar o que pode acontecer. E, por exemplo, podia ser isso, que o elétron absorve o fotão e depois de um tempo emite o fotão. E este processo se chama de efeito Compton, que seria um espalhamento elétron-fotão. Se chama tecnicamente o efeito Compton. E, por exemplo, um estado inicial que são 2 eletrões, e um estado final também, são 2 eletrões. Que pode acontecer? Uma possibilidade é a possibilidade A. Não acontece nada. Outra possibilidade é a possibilidade B. Os 2 eletrões têm um fotão que vai de um eletrão a outro. E esse diagrama, a linha vermelha é o fotão que vai dar um eletrão a outro. Isso se chama o Müller scattering, o espalhamento de Müller, físico danês que estudou a contribuição deste diagrama. Claro que podem passar coisas muito mais complicadas. Por exemplo, pode ser como antes, os eletrões cambiam, tem um eletrão que vai dar, um fotão, que vai dar um eletrão a outro, mas o fotão cria um par, se chama um par virtual, de um eletrão e sua antipartícula, que se chama positrão. E depois, eletrão e positrão aniquilam, formando outro fotão. Este é o diagrama C. É claro que agora é como esse uma game, não lembro como seja em português. Podemos añadir jogo. É como um jogo. Podemos añadir, obrigado. Podemos añadir, muitas destas coisas. Claro que tem uma regra, e aqui a regra mais ou menos é que em cada vértice, há 2 linhas, digamos, pretas e uma vermelha. Pero, no entanto, podemos formar muitos diagramas, e cada diagrama, a teoria para cada diagrama dá uma regra para calcular a probabilidade. E depois temos que somar todas as probabilidades. Então, a probabilidade que um processo aconteça é uma soma infinita de contribuições elementares. E o que passa, e isso é um ponto bastante técnico, é que também temos um número infinito de diagramas que têm laços, como aqui. Aqui temos
que não escreve, não escreve. Ok, não? Temos um laço, aqui temos outro, e o que passa é que, o que acontece é que a suma dos diagramas que tem laços produz uma série divergente. E isso é muito mal, não? Muito mal, porque ao final a suma tem um significado físico, é a probabilidade, não? Que queremos. E o que a gente fez é que inventou técnicas para regularizar estas sumas infinitas. A técnica, esta teoria, não, de regularização, digamos, das sumas divergentes, se chama renormalização, e não é uma técnica matematicamente rigorosa. É como uma receita, sim? Não? Uma receita para eliminar as divergências. O que acontece é que esta teoria, que não é matematicamente rigorosa, funciona perfeitamente. O acordo com os dados experimentais é excelente. Muito bom. E isso também nos sugere uma reflexão filosófica. Isso é um exemplo de uma teoria que, do ponto de vista matemático, não é não é rigorosa. Então, não é parte da matemática. No entanto, trabalha perfeitamente. E por que isso acontece? Na teoria que não é rigorosa, trabalha perfeitamente, isso não se sabe. Não? A razão não se sabe. Tem que ter, não, algo detrás de tudo isso, pero a gente, e depois de muitos anos, agora são 80 anos, não, que a gente trabalha com esta teoria, em particular a teoria de elétrons, positrões e fotões, que se chama eletrodinâmica quântica, não? Tem mais de 80 anos e não entende. Isso a gente pode dizer que isso é um dos problemas principais da física teórica e matemática de agora. Entender, não? Porque uma teoria que não tem sentido, de um ponto de vista matemático, trabalha também. Ok. E agora queremos ir na direção das cordas. E primeiro passo, o que a gente pode fazer, é que podemos pensar que não estamos trabalhando no espaço tridimensional, pensando ao tempo como um parâmetro, mas añadimos o tempo como uma quarta coordenada. E então temos um espaço, que é uma variedade que inclui espaço e tempo, e chamamos, isso se chama de espaço-tempo, em inglês space-time, espaço-tempo. E então, se agora o parâmetro não é o tempo, agora o tempo é x, digo, x4, e muitas vezes x4 é o tempo multiplicado por a velocidade da luz. Essa simplesmente é uma notação. Agora temos 4 coordenadas que são uma função de um parâmetro tau, que descreve uma curva, uma linha, uma curva no espaço-tempo. Ok. E
Então, agora, temos uma curva no espaço-tempo e isso se chama, em inglês, uma world line, e acho que em português poderia ser uma linha de universo. Chamamos esta trajetória em 4 dimensões uma linha de universo. E isso é um mapa, não? É um mapa dr ou de um intervalo dr no espaço-tempo. E a ideia para passar das partículas às cordas é que substituímos os objetos de dimensão zero, que são as partículas, com objetos de dimensão 1. E, em particular, podemos pensar que esse objeto seja periódico. Não? Um objeto de dimensão 1 é uma curva. E podemos pensar, por exemplo, que essa curva seja uma curva fechada, seja periódica. Então, podemos pensar, não, que o novo mapa vai de S1, não, que é uma circunferência por R em V4, não? Porque hemos adicionado uma dimensão. Antes, em lugar de S1, simplesmente era um ponto. Então, o mapa era de R, ou do intervalo de R, em V4, e agora temos esta estrutura mais complicada. E no domínio temos uma dimensão a mais. Então, o domínio agora desse mapa é o espaço de dimensão 2. E então tem 2 coordenadas. E podemos pensar que temos uma coordenada sigma na circunferência e outra coordenada, que está em R, chamamos tau, e podemos pensar como o parâmetro de evolução, em um sentido, o tempo. E como a partícula seu movimento no espaço-tempo descreve uma linha de universo, agora a corda descreve uma superfície de universo, ou uma folha de universo, não? Porque em inglês se chama the world sheet. E então, acho que uma tradução no português poderia ser uma folha de universo. E claro que isso é o caso de curvas periódicas, e então chamamos a isso de corda fechada. Não? É uma corda fechada, uma closed string, uma corda fechada. Também a gente poderia pensar, não, algo aberto, e então a evolução no espaço-tempo não seria algo assim. Agora, a gente quer estudar o caso das cordas fechadas. Okay? E então, como sabemos da teoria das partículas, o jeito de escrever equações de movimento pode ser começar com um funcional de ação. Funcional de ação, e então a gente poderia pensar que, como antes, no caso da partícula, a gente tinha o comprimento, agora podemos pôr a área. E isso é, não? Chamamos a sigma 1, sigma 2, os parâmetros sigma tau. Não? Então, temos esta fórmula com A e B, que vão da 1 a 2, e mu e nu, o mi e ni, que vão da 1 a 4. G é a métrica que podemos pensar seja um dado independente, a métrica na folha
do universo e H é a métrica no espaço-tempo. E então temos esta, quem estudou geometria riemanniana sabe, não, que essa é a forma geral para escrever a área de uma superfície. E então, não, pode ser uma generalização bastante natural pensar, não, de substituir o comprimento da linha do universo de uma partícula com a área da folha do universo de uma corda. E isso a gente chama esse funcional de ação de Polyakov. De fato, outra gente, Brink, Vecchia e outros, a ideia é deles, pero, no entanto, mas Polyakov fez muito trabalho, não, com essa funcional de ação. Muita gente chama esse funcional de ação de funcional de Polyakov. E agora não quero escrever equações de Euler-Lagrange também, porque a verdade é que a física da teoria das cordas é uma física quântica. Não? As equações clássicas não são muito importantes, é muito mais importante o comportamento quântico da teoria. E também é muito importante o fato que esta ação tem invariâncias, tem 3 invariâncias. A gente pode fazer transformações, umas transformações, e o funcional de ação não muda. Não? O funcional de ação é invariante sobre estas invariâncias. São 3, sim. Uma é as transformações naturais do espaço-tempo. São as transformações naturais que mantêm a estrutura do espaço-tempo e se chamam de transformações de Poincaré. São como uma transformações afins que tem uma parte linear, essa, e uma parte de translação. E a parte linear tem que satisfazer umas condições. As condições são que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, que os modos das partículas livres, o movimento das partículas livres são os mesmos para todos os observadores. E então a matriz aqui que descreve, não, a transformação linear tem que ser uma matriz particular que é parte de um grupo que se chama o grupo de Lorentz. Isso corresponde a translações, cambios de rotações e também o fato de mudar o sistema de referência. Como também se pode fazer em física clássica. E então essas são as invariâncias naturais do espaço-tempo e tem que fazer um cálculo agora. Claro, o funcional da ação é invariante. Outra classe de transformações são os diffeomorfismos da folha do universo, que são, de um ponto de vista local, simplesmente as transformações de coordenadas da folha do universo, sigma e tau. Claro, não tem uma escolha canônica das coordenadas, claro que podemos cambiar, e o integral de ação também é invariante sobre estes diffeomorfismos. As mais importantes, de um ponto de vista, são
as transformações de Weyl, que simplesmente são uma transformação de escala da métrica. Multiplicamos a métrica por uma função positiva. E então, para que a função seja sempre positiva, podemos escrevê-la como exponencial de outra função, não? Então, este término sempre é positivo. E cambiamos a métrica, mudamos a métrica simplesmente como um fator de escala que pode ser diferente de ponto a ponto. Não? É uma transformação de escala, mas não é global. Pode ser diferente de ponto a ponto. Em outros termos, que passa? A função φ depende, não, do ponto no espaço-tempo. E também, essas transformações não mudam os ângulos. Não? São exatamente as transformações que não cambiam os ângulos. E se chamam também de transformações conformes. Em física se chamam, não somente em física, mas em particular, se chamam também transformações de Weyl ou transformações conformes. Okay. Claro que a gente pode fazer perguntas, por favor. Agora, a gente pode perguntar. Parece que o universo, o mundo, é feito de partículas, não? Porque sabemos, pensamos que o átomo, não? Um átomo tinha eletrões, tinha um núcleo, tinha neutrões, tinha protones. Essas são partículas. E então, por que agora a gente está falando de cordas? Tem uma relação entre cordas e partículas, uma possível relação, claro, não, porque é algo que precisamos, porque ao final a teoria tem que ter uma interpretação física. E na física de todos os dias a gente vê partículas. Por exemplo, uno pode pensar, não, que a corda, que aqui é uma circunferência verde, seja, digamos, no estado de energia mínima, o que se chama o estado fundamental. Claro que podemos pensar que a corda possa oscilar, não? Se pode mover, e então vai ter uma energia mais alta. E então temos o que podemos chamar de estado excitado, que é essa curva, digamos, vermelha, ou como é o nome de este color em português. E aqui estamos em uma situação periódica, em particular, sigma é uma coordenada periódica, e então podemos, por exemplo, fazer análise de Fourier. Não? Pensamos a tau como um parâmetro, e pensamos a esta x, que a x é a posição de um ponto, não? Sobre a curva vermelha. Podemos pensar até tau fixado como x como uma função periódica, sigma, um período, e então podemos fazer o desenvolvimento de Fourier, não? Assim, esse é o desenvolvimento de Fourier de uma função de sigma, que depende de tau como um parâmetro, não? Então, os coeficientes dependem de tau, e podemos pensar a estes como partículas, não? Porque agora hemos perdido uma dimensão.
sigma, não? E podemos pensar isso como partículas. Então, podemos pensar as partículas como os modos de Fourier das cordas. E isso se pode aplicar na teoria quântica e permite uma interpretação, não, das cordas em termos de partículas. E então a gente pode ver as cordas ou não, ou simplesmente não, a gente vê estes não, partículas que são como excitações não, do estado fundamental de uma corda. A verdade é que sim, porque não, uma corda, a gente pode ver uma corda, però as dimensões típicas de uma corda são como é em português? Planck length. Como é length? Comprimento. Comprimento também aqui, ok. O comprimento de Planck, não? O comprimento de Planck que é um número enormemente pequeno. É do ordem de 10 menos 33 centímetros. E para comparação, o tamanho típico de um átomo é de 10 menos 8 centímetros. E o tamanho típico de um núcleo atômico é de 10 menos 13 centímetros. Tem, não, entre a dimensão de um núcleo e a dimensão de Planck, tem 20 ordens de 20 ordens, não? É um número super pequeno. Isso corresponde ao fato que para ver, não, para fazer um experimento que nos mostre uma corda como tal, a energia tem que ser de 10 a 9 joule, que se chama energia de Planck. E uma tal energia é disponível para uma interação entre partículas subnucleares somente durante os primeiros 10 menos 43 segundos da vida do universo. Ok? E então, a corda como tal, não, claro, não se pode ver. E, o que vemos são os resultados da teoria, as previsões da teoria. Um segundo. E agora, o que acontece com as cordas é algo, não, que já vimos no caso das partículas. Não? Temos partículas que entram, não, a zona de interação. Acontecem muitas coisas e o que podemos fazer é calcular uma probabilidade que depende de todas as possíveis interações intermédias. E então, o que a gente pode pensar é que o mesmo acontece com as cordas. Em particular, podemos pensar, não, que temos partículas que entram e partículas que saem da zona onde tem interações. E, por exemplo, a corda, não, aqui podemos pensar que temos uma corda. No entanto, aqui temos duas. A corda está dividida em dois. E aqui, não, a este instante de tempo, temos três. E ao final, temos outra vez um número de partículas. E então, não,
outra vez, segundo a abordagem de Feynman, a probabilidade de passar de um estado inicial a um estado final é uma soma pesada de contribuições dada de todas as possíveis interações intermédias entre cordas. E isso também é parte da teoria da probabilidade. Isso se calcula com um integral da exponencial da ação. Esta é a ação de Polyakov, não? Que já vimos. É a ação de Polyakov. Alfa é um parâmetro que se chama a tensão da corda. E temos que integrar sobre todas as possíveis folhas do universo. Este é um exemplo. Temos que integrar sobre toda. O que antes era o espaço P de todas as trajetórias, agora é o espaço de todas as possíveis folhas do universo, não? Do estado inicial ao estado final. E isso é um problema, porque é um problema muito gordo, porque este espaço de todas as folhas do universo tem dimensão infinita, e a gente pode dizer, ok, somos matemáticos e sabemos como trabalhar com as dimensões infinitas, mas também este espaço não tem uma boa medida no sentido da análise, não? Na medida, no sentido da teoria da medida, para integrar. Isso poderia ser um problema, e agora é como um milagre o que vai acontecer, porque o que acontece é que podemos usar as invariâncias da teoria, em particular as invariâncias do integral, do funcional de ação. Tomamos o espaço de todas as folhas do universo, mas tomamos uma relação de equivalência sobre a ação de todas as invariâncias, não? Consideramos duas folhas do universo equivalentes quando estão relacionadas por uma de estas invariâncias. Tomamos um quociente, não? E o que acontece é que o quociente é de dimensão finita. É neste sentido que o que fazemos é que notamos que as folhas do universo têm um invariante numérico muito sencillo, que é, como aqui, não, o número de buracos. Agora vou definirlo de uma maneira um pouco mais elegante, mas em prática é o número de buracos. Aqui temos dois buracos. Aqui temos dois buracos, não? Um e dois. E, por exemplo, aqui temos 3 buracos. 3. E o número de buracos chamamos de gênero da folha do universo. O gênero da folha do universo. E então, o que acontece é que quando tomamos o espaço de todas as folhas do universo e tomamos quocientes, a gente obtém para cada gênero fixado, um espaço de dimensão finita. Isto é um espaço de dimensão finita que, como tal, tem uma medida bem definida. Ao final, é uma variedade complexa, uma variedade riemanniana de dimensão finita, que tem uma boa medida. O pequeno problema é que o espaço não é compacto, mas se pode compactificar de maneira natural. Não simples, mas natural. Então, temos um espaço compacto, com boa medida, e então, não, para cada gênero fixado,
podemos calcular, ¿no? Esta contribución y después podemos sumarlas y también para ter traça, ¿no? Do gênero podemos pôr uma variáveis, não variáveis, simplesmente para podemos definir, não, P como uma série formal das contribuições para cada gênero. E isso, não, é um pequeno milagre, porque agora isto tem um sentido matemático perfeito, completamente rigoroso. Mais coisas. Como matemáticos, não, agora vamos olvidar as teorias das cordas, momento, e como os matemáticos já vimos não, algo assim. E o que agora a gente lembra o seguinte, que já Gauss desenvolveu uma classificação das superfícies, da superfície no sentido, não, de duas dimensões reais, compactas, fechadas e orientáveis. E provou que módulo homeomorfismo ou diffeomorfismo, que é o mesmo, somente estão classificadas por o gênero, que outra vez podemos pensar como o número de buracos. E então, por exemplo, no caso de gênero 0, temos a esfera. O caso de gênero 1, não, é o que em matemática se chama um toro. E, por exemplo, no caso de gênero 3, temos algo, não, assim, que podia ser um pretzel com 3 buracos. E, o que acontece é que tem uma definição perfeitamente rigorosa do gênero, é simplesmente a metade do número de geradores ou do grupo fundamental de X ou do primeiro grupo de homologia. Em outras palavras, o primeiro grupo de homologia de uma superfície de gênero G é o grupo livre de dimensão 2G. Não? Isso. Então, o gênero, a gente prova que este grupo sempre tem dimensão par e chama a 2G esta dimensão. Okay? De que estamos falando? A gente, sobre uma superfície assim, pode introduzir uma estrutura complexa. Estrutura complexa, por exemplo, pode ser uma coleção, o alfa, psi alfa, onde o alfa é uma cobertura aberta e cada psi alfa, não, é um homeomorfismo de o aberto, o alfa com C. Aqui estou um pouco mais complicada de assim, para dar uma ideia. Não? Então, temos uma cobertura aberta e cada aberto é homeomorfo a C por uma função psi alfa. E quando podemos tomar a composição deste tipo, queremos que seja holomorfa. Ok? Queremos que seja holomorfa. Maurício? Maurício? Olá, Hugo. Dime. Sim, parece que alguém tem o microfone aberto. Ah. Oigo perros ladrando. Un segundo, déjame ver. Agora não. Bueno, sí estaba, ahora no más. Ok, Bueno, perfeito. Lo siento, Hugo. Obrigado. Não, não, não tem problema. Obrigado.
Então, temos nós esta noção de estrutura complexa, não? Recobrimento aberto, cada aberto é homeomorfo a C, aos números complexos, e as composições não são holomorfismos. E a gente também pode, não? Agora sim, temos um recobrimento aberto, e cada um é C, e não? A interseção, sobre a interseção tem, sobre a imagem da interseção tem esta função que é esta C alfa, C beta menos 1, e queremos que seja holomorfa. E isso é uma estrutura complexa. É uma superfície no sentido real, de dimensão 2, compacta, orientável, com uma estrutura complexa se chama de superfície de Riemann compacta. A superfície de Riemann compacta é uma superfície destas, não? Real, dimensão real 2, fechada, compacta, orientável, como estrutura complexa. Se chama uma superfície de Riemann. E para a gente que sabe de geometria algébrica, todas superfícies de Riemann compactas, que são regulares, lisas, suaves, por definição, também têm uma estrutura algébrica. E digamos que são a mesma coisa de uma curva algébrica completa, regular, sobre os números complexos. Não? Se restringimos as funções das funções holomorfas às funções algébricas, é a mesma. Então, a gente que completas regulares. E o que a gente pode ver também é que dar uma estrutura complexa a uma superfície é como dar uma estrutura conforme. Una struttura conforme è una metrica modulo una trasformação conforme, e não um conjunto de métricas que são todas conformes entre elas. E então a gente sabe agora que o espaço de móduli, o espaço que se chama espaço de móduli MG, aqui é o espaço de móduli das estruturas complexas sobre uma superfície compacta, orientável, fechada, de gênero G. Não? Porque, do ponto de vista topológico, só temos uma. Não? Como já sabia Gauss. Não? Só temos uma para cada gênero. Mas, em princípio, não? A gênero fixado, a superfície pode ter muitas estruturas complexas. E uma análise deste fato mostra que, quando o gênero é zero, só tem uma estrutura complexa. Só existe uma superfície de Riemann compacta de gênero zero. Claro, somente uma módulo isomorfismos. E essa é a que se chama a linha projetiva. Também em geometria algébrica sabemos, não, que as curvas de gênero zero são todas isomorfas à linha projetiva. E, por exemplo, quando o gênero é 1, já temos mais liberdade, porque a gente pode ver que todos os toros se podem realizar como quocientes. Se módulo um subgrupo,
que é assim, não? Este subgrupo são todos os números complexos que se podem escrever como m mais n tau, onde mn são inteiros e tau é um número complexo fixado. Não? Então, este é um subconjunto de C, que é como um Z2, é um retículo. E tomando os quocientes, o que sai é uma curva, uma superfície de Riemann de gênero 1. E então, tau, e se pode provar que é suficiente não, considerar números complexos tau cuja parte imaginária seja positiva, podemos pensar a tau como uma coordenada sobre o espaço M1. Não? Variando tau, cambiamos a estrutura complexa. E se pode provar que quando tau satisfaz esta condição, distintos tau são diferentes superfícies complexas. Então, se de verdade, tau é uma coordenada complexa sobre M1, então M1 tem dimensão 1. E quando G é 2 ou mais, então a gente pode ver que a dimensão da MG é 3G menos 3. E isso já Riemann sabia isso na metade do século XIX. E agora estamos quase ao final, sim, está bem. Poderia ser um bom ponto para parar para perguntas. Professor? Sim? Eu tenho uma. Eu não sei se é rápido, eu acho. Essa passagem que o senhor faz de física para matemática é feita através de homotopia, grupos de teoria de homotopia. Você vê as cordas como curvas naquele espaço, naquele V4, espaço-tempo, eu acho. E aí você olha para relações de homotopia e aí você faz a passagem ou é feito via outra coisa? A pergunta é se a homotopia tem algum papel na teoria. Acho que pode ser também. Sim, claro que sim. Vai ter por causa dos grupos, né, dos gênios. Mas eu queria saber sobre a passagem, assim, como é que você sai da informação física e acaba parando em geometria algébrica ou topologia? Eu acho... essa é uma pergunta filosófica. Eu acho que seja assim, não? Os físicos têm suas teorias, têm seus jeitos, não, de fazer as coisas e produzem fórmulas e como esta, não? E depois um matemático olha a fórmula e diz: isto significa algo em matemática. E agora tem vezes que aqui, não, o trabalho é um trabalho muito duro, não? Porque agora o matemático tem que dar uma boa definição e que não é um problema para o físico. O físico trabalha de maneira formal. E para o matemático que quer provar teoremas, todos têm que ser definidos, não, de jeito rigoroso, Isso pode ser um problema e já é parte da investigação. Não transformar uma ideia física em um conceito matemático. Isso já é parte da investigação. E a última coisa que vou mostrar, que são os invariantes de Gromov-Witten, são um exemplo. Então, o matemático tem que fazer um trabalho
de tradução, tem que entender o que os físicos queriam dizer. E não tem uma receita universal. Tem que entender o que os físicos estão falando. Não sei se é contestado a pergunta, mas é uma arte. Sim, tá tudo bom. Porque Obrigado. depois, ao final digo, quando as coisas estão bem definidas, então começa o trabalho clássico do matemático, não? Provar teoremas. Temos umas definições rigorosas, tudo está bem, e então podemos tentar demonstrar teoremas. E, claro, depois podemos conferir os resultados dos teoremas dos matemáticos com os cálculos dos físicos. E muitas vezes os físicos podem fazer os cálculos sem saber se o que estão trabalhando está bem definido ou não. No entanto, a gente obtém um resultado. Então, os matemáticos trabalham já sabendo o resultado. Claro, o resultado pode ser mau, mas muitas vezes está bem. E então, a tarefa do matemático é transformar os cálculos dos físicos em teoremas. Hugo. Sim? Hay una pregunta en chat. Sí. Lo que pasa es que yo he perdido esta pregunta porque, bueno, yo estoy con la internet instable. Entonces hay una pregunta ahí que alguien ha hecho, pero... Pode ser que Maurício pode ler a pergunta? Sí, pregunta si cambia la métrica, si las ecuaciones de movimiento también cambian. Partículas o cordas? Yo creo que la pregunta ha sido en el momento de que hablaba de partículas, yo creo, porque es un poco antigua la pregunta. Sí, bueno, claro, se cambia a métrica, cambia as equações. De este ponto de vista, podemos pensar que o dado de partida é uma variedade riemanniana, que tem sua métrica. E então escrevemos o funcional da ação na variedade riemanniana. E cambiando a métrica, que não seja na isometria, sim, cambia. Em geral, também depende do funcional da ação, mas se o funcional é o comprimento da curva, cambiando métrica, o comprimento cambia. Então, sim, em geral, acho que cambia, que muda. É só essa pergunta. Okay. Só essa pergunta. Ok, obrigado, Maurício. Então, esta slide esta slide, não? Como já comentamos um pouco, então, agora sabemos que o espaço de módulos de superfícies de Riemann joga um papel muito importante na teoria das cordas. Então, a gente pode pensar que tudo que acontece na teoria física pode ter uma contraparte em matemática, tem uma interpretação, não? Poderia ser bastante natural pensar que, não, já que sabemos que tem esta relação muito forte entre cordas e superfícies de Riemann, isso é o que acontece, e isso tem consequências muito interessantes e úteis. Por exemplo, as técnicas dos físicos em teoria cordas, que não são rigorosas, se podem usar para tentar ou resolver
problemas matemáticos muy difíciles. E um exemplo, essa é a última parte da aula, são os invariantes Gromov-Witten. Agora, esta parte vai ser um pouco mais complicada do ponto de vista matemático. E fixamos uma variedade projetiva, X, e fixamos uma classe de homologia de grau 2 nesta variedade projetiva. E consideramos coleções de objetos, que são uma curva, uma superfície de Riemann compacta, de gênero G. Então, também fixamos o gênero. Ok? Então, G é uma curva, é uma superfície de Riemann do gênero que fixamos. Depois temos N pontos na curva. E temos um mapa da curva na variedade X. Com o vínculo que a imagem da curva tem classe beta. A imagem da curva, de maneira natural, se tem dimensão, se constante, tem a classe de homologia que dá zero em H2. Não? Então, estamos assumindo que a imagem seja de dimensão 2, como C, e quando a imagem é de dimensão 2 determina uma classe de homologia e queremos que a classe seja beta. Então, consideramos todas as coleções de N mais 2 objetos deste tipo. Um espaço muito grande e um ponto deste espaço é uma coleção C, X1, X2, Xn, F, com estas condições. E então, fazemos identificações, não? Tomamos quociente sobre isomorfismos e temos um espaço de móduli um pouco mais complicado do MG, do espaço de móduli de curvas, de superfícies de Riemann compactas. É um espaço de móduli que classifica, não? Estas coleções de objetos, módulo isomorfismos. E chamamos, não? Hemos fixado muitas coisas, a variedade X, a classe de homologia beta, o gênero N, G, digo, e o número N, o número de pontos. E então, não? Esta notação lembra todo, não? MG, N, X, beta. E este espaço tem um morfismo tautológico em X, não? Um morfismo de evaluação, que simplesmente, quando tomamos uma coleção C, X1, Xn, F, toma o ponto F de Xi. Não? Porque Xi é um ponto de C, e então F, sabemos, não? Que é um morfismo da C a X. Então, F de Xi é um ponto de X. Não? Então, este morfismo de evaluação tem valores em X. E temos N deles, não? Porque I pode ser 1, 2, N. Também fixamos classes de cohomologias em N. E o que fazemos é que fazemos o pullback, a imagem inversa das cohomologias sobre M, não? Com os morfismos de evaluação, multiplicamos e integramos. Agora, aqui aqui há complicações enormes. Em particular, esta integração não está bem definida e a gente tem que defini-la de maneira virtual. Tem uma teoria da classe fundamental virtual destes espaços de módulo. E
Não quero entrar nisso, porque não temos tempo, é uma teoria muito complicada, e trabalhamos de maneira um pouco formal. Então, isso dá um número. E isso é o invariante de Gromov-Witten que associamos a tudo isso, não? Fixamos G, N, beta, também X, as classes alfa 1, alfa n, e esse é um número. E tipicamente esse número é um número racional. Então, estes são os invariantes de Gromov-Witten. E o que acontece é que também os físicos conhecem estes objetos, estes números, porque estes números estão de maneira natural dentro da teoria quântica das cordas. E aqui, este é um exemplo de o que eu dizia antes. Os físicos têm algo escrito em termos de objetos físicos e a gente ha trabalhado para entender o que estavam falando os físicos, não? E dar uma definição rigorosa. Esta é uma definição rigorosa. Complicada, não? Porque há muitos detalhes, mas ao final é uma definição rigorosa. Isso foi um trabalho enorme, não? Somente definirlos. E por que agora, não? A gente é feliz para haver definido de maneira rigorosa algo, não? Que vem de uma teoria física? Porque, claro, agora podemos, não? Tomar coisas da teoria física e aprender coisas em matemáticas. Também, claro, podemos aplicar coisas de matemáticas à teoria física. E o que acontece é que estes invariantes de Gromov-Witten são invariantes enumerativos, no sentido que se podem usar para calcular, enumerar objetos geométricos. E agora vamos a concluir a aula com um exemplo clássico. Como variedade X, tomamos uma hipersuperfície em P4. Não? P4 tem 4 coordenadas homogêneas, x0, x1, x2, 3, e fazemos a suma das potências quintas, e isso se chama a quíntica de Fermat. É um threefold, não? Uma variedade de dimensão 3, não? Estamos dentro do P4 e temos uma equação. Então, X tem dimensão 3. E você pode ver que é um tipo de variedade que já mencionamos na aula da semana passada, uma Calabi-Yau, que tem o fibrado canônico trivial. E definimos, nesta variedade, consideramos, associada a esta variedade, estes números NNG. Isso, por definição, é um número de curvas complexas, que são superfícies de Riemann compactas, que têm gênero G, e passam por N pontos genéricos em X. Digamos, N pontos tomados não de maneira particular, pontos gerais. Então, NG é um número de curvas complexas de gênero G que passam por N pontos genéricos de X. A ideia é que, quando os pontos são genéricos, o número não depende dos pontos, só depende de quantos são os pontos, não? De N. E agora não posso mostrar a relação, mas, no entanto, estes números se podem calcular em termos de invariantes de Gromov-Witten. E então, claro,
Agora a gente pode dizer, ok, calculamos estes números matematicamente, pero pode ser muito complicado. De outra parte, estes invariantes de Gromov-Witten têm significado na teoria das cordas. Se chamam expectation values, não? Valores de expectação. Tem significado na teoria física. E então os físicos sabem como calculá-los. Com estas técnicas de diagrama de Feynman, de normalização, não? Técnicas não rigorosas, sabem como calcular. E tem uma história aqui, não? Tem uma história, porque esses são os números. Por gênero 0 e 1 são os números. E a gente pode ver como os números subem muito, não? Subindo n. São números enormes muito cedo, não? N igual a 9, número enorme. E a última linha é assintótica, não? Quando n é grande, crescem de maneira exponencial. Não? E como se calcularam esses números? Os primeiros números, eu acho n igual a 1, 2, 3. O que lembro? Os calcularam dois matemáticos, Ellingsrud e Strömme, com geometria algébrica. Depois, dois físicos, Candelas e de la Ossa, de Espanha e de, não sei, Costa Rica, Colômbia, calcularam os números com a física. Então, é muito mais fácil e calcularam muitos desses. Seguro estes ou mais. Um grande resultado. Mas havia um problema, que os resultados por n pequeno eram diferentes dos resultados de Ellingsrud e Strömme. Os resultados matemáticos eram diferentes dos resultados físicos quando a gente sabia calcular os números de um ponto de vista matemático. Claro, então os matemáticos pensaram, bem, claro, as técnicas dos físicos que não são rigorosas estão mal. Não tem razão, porque os físicos não podem calcular com técnicas não rigorosas os números corretos. Pero não, completamente ao contrário. Os matemáticos, os resultados dos matemáticos estavam mal. Porque, claro, também os matemáticos calcularam com teoria, mas também com códigos de computador, não? Para fazer as contas, e o código tinha uns erros. E quando os erros dos matemáticos foram corrigidos, os resultados eram os mesmos dos físicos. Não? Então, os físicos tinham razão. E calcularam muito mais. E agora, aconteceu no 92. Não? E agora todo é rigoroso, se sabe calcular também em matemática. Exatamente, não? O resultado é exatamente este. Não? E isso prova, não? Como é um pouco, não? Como o que eu escrevi em uma das primeiras páginas para a eletrodinâmica quântica, não? Que não é rigorosa, mas funciona. E ninguém sabe por quê. Situação é melhor, porque também sabemos por que funciona, no sentido que a teoria matemática agora existe, é completa, completamente rigorosa e permite de calcular tudo
de maneira rigorosa. O que acontece é que os resultados são os mesmos da teoria física, que não é rigorosa. Então, isso quer dizer que a teoria física sabe muita mais matemática, não? de o que parece. Sabe muito mais. O problema é entender, outra vez, entender por quê. E estaria bom fazer uma teoria das cordas completamente rigorosa do ponto de vista matemático. Essa é outra tarefa, não? Que a gente está trabalhando. Ok, eu acho que termino aqui. Muito obrigado.